Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 29 de junho. Improváveis, mas escolhido. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Livro de Juízes capítulo 6, versículo 14. Deus é especialista em usar pessoas improváveis. No versículo que lemos, ele empodera Gideão, homem que duvidava de sua própria força, para libertar seu povo do domínio opressor de outra nação. Após seu chamado, ele continuou dando desculpas e dizendo que não era capacitado para tamanho feito, mas, por fim, confiou em Deus. Devemos confiar nas promessas do Pai, pois, se ele prometeu, também nos capacitará. Por mais impossível que possa parecer aos olhos humanos, Deus, por meio do seu Espírito, equipa homens e mulheres comuns e improváveis para destinos extraordinários. Quando ele disser algo a seu respeito, mesmo que você não veja, creia. Gideão foi encontrado escondido, com medo de seus adversários, mas é chamado de poderoso guerreiro pelo anjo. A princípio, pode até soar como um deboche, mas o fato é que Deus não vê o exterior, mas sim o coração. Não sei o que disseram a seu respeito, nem conheço sua autoimagem, mas o convido a ouvir o que o Pai tem a dizer, pois dele, você só ouvirá verdades a seu respeito. Quando somos fiéis ao chamado e obedientes aos comandos de Deus, vivemos muito acima da média. Deus usa seres humanos imperfeitos para executarem grandes feitos. Você se considera um improvável? Por muito tempo, senti-me assim. Humanamente falando, eu seria uma das pessoas mais improváveis para escrever este devocional para você. Portanto, não aceite a mentira de que Deus não tem planos para a sua vida. Apenas lance-se a Ele em obediência e confiança, e saiba que tudo será transformado. Frase do dia: não há impossível que, com Deus, não se torne possível. Leitura bíblica. Livro de Atos capítulo 14, palavra-chave, improvável. Atos capítulo 14, o evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, sucesso e perseguição. A volta a Antioquia. E aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo, que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos, e, havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregava o evangelho. E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vós anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, e a terra, e o mar, e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos,
enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E, no dia seguinte, saiu, com Barnabé, para Derbe, e, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!